Deveria eu ter qual religião? E quando eu fiz a minha cirurgia, eu estava no quarto do hospital e entrou um casal. E este casal me perguntou: Oi, moça, podemos orar por você? Podemos fazer uma oração por você? Aí eu disse: pode. Eles perguntaram: qual é a sua religião? Você é católica? Eu falei: não. Ah, então você é evangélica? Eu falei: não. Qual a sua religião? Nenhuma. Vamos ouvir esta mulher que vocês estão vendo do lado aí, porque ela vai falar uma coisa muito interessante. Este vídeo está imperdível. É um vídeo libertador para que você comece a pensar um pouco diferente a partir do vídeo. É isso mesmo. Principalmente aquela pessoa que chegou aqui de paraquedas, chegou neste canal, ainda tem crenças, leva aquele susto. E este homem aí, que é ateu, o que é que tem a dizer? E aquele medo, e dizendo que eu tenho demônios. Um colega meu recentemente mandou um áudio para mim falando de uma pastora que tem na cidade dele, que ele falou sobre mim para a pastora. Aí, segundo ele, a pastora assistiu um vídeo meu e falou que vai fazer 30 dias de oração, não sei se jejum, para Deus me libertar, segundo a pastora ao meu amigo falando, para eu voltar a ser o que eu era, ou seja, eu voltar a ser um enganador, né? Enganando a mim e pessoas. E ser idiota, idiotizado e imbecil, para acreditar nisso. Mas a mulher que eu vou mostrar para vocês aí, vocês já estão vendo, que vocês vão ouvir, ela falou algo muito interessante sobre religião. Vamos ouvir o que ela falou. Deveria eu ter qual religião? E quando eu fiz a minha cirurgia, eu estava no quarto do hospital e entrou um casal. E este casal me perguntou: Oi, moça, podemos orar por você? Podemos fazer uma oração por você? Aí eu disse: pode. Eles perguntaram: qual é a sua religião? Você é católica? Eu falei: não. Ah, então você é evangélica? Eu falei: não. Qual a sua religião? Nenhuma. Aí eu falei para eles: inclusive, o livro de Tiago diz: a verdadeira religião é manter-se longe da corrupção do mundo, visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições. Deveria eu ter qual religião? Aí eles se calaram, porque as pessoas elas não conseguem compreender a liberdade. Elas entendem que temos que ter algum rótulo. Rótulo. Eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Ninguém precisa de religião. Precisamos de sentimentos bons. Sentimentos como o amor, a paz, sermos livres. Isso é o que precisamos, e não de religião. Então eles se espantaram, mas fizeram a sua oração. Porém, meio ressabiados. Eu vi o quão o discurso da liberdade é perturbador por uma mente completamente dominada pela religiosidade. Como se fôssemos alguma abominação. Quando, na verdade, o próprio livro da crença deles fala sobre isso, de que a religião verdadeira é visitar os órfãos e viúvos e manter-se longe da corrupção do mundo. Por isso eu falo, quando você seguir uma religião, no mínimo, leia o livro da sua religião, para que você compreenda pelo menos ela. E é isso. Vocês entenderam? Ela disse tudo, não sei se é ateia essa moça, ou se é agnóstica, que assim, eu pego o vídeo, acho interessante, vou fazer aqui a minha reação. Este vídeo é super interessante e super e necessário. Nós estamos falando o tempo todo aqui
nós que somos canais ateus, racionais. Eu, o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, o Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, o próprio Fábio Sabino, que diz que não é ateu, mas está dentro do nosso grupo, o Edson Toshio, o chileno, o Daniel Gontijo, a Bruna, a Aline Câmara, Elaine Souza, o amigo lá do canal Detetive da Fé, sempre em live, o humanista, né? Nosso amigo Edi Albuquerque, Fábio de Oliveira. Aí os que eu vou lembrando, eu vou falando o nome. Mas tem outros também, tem vários também aí, na internet, que falam a mesma linguagem desta mulher. A mulher está falando que ela está no hospital fazendo o tratamento dela, né? Depois de ter feito a cirurgia dela, que a verdadeira igreja se chama hospital. Os verdadeiros líderes que ajudam seres humanos são médicos dentro do hospital e os auxiliares dos médicos, que são enfermeiros e enfermeiras. E depois vem o medicamento que tem lá e as máquinas. Ou seja, os utensílios que estão ali para auxiliarem as pessoas. Aí é a verdadeira igreja. Se sair do hospital e não tiver mais jeito, não adianta inventar. Não adianta inventar. Esta mulher depara com um casal de crente querendo orar por ela. E pergunta para ela: qual seria a religião dela? Eu não tenho religião. Observa que esta mulher foi tão sábia, aqui parabéns para ela, que ela usou o próprio livro contra o casal religioso. Porque está no próprio livro. A mulher colocou lá, falou, está escrito em tal lugar que a verdadeira religião visitar os órfãos, as viúvas e, como se não bastasse, fugir da corrupção do mundo. Pronto, acabou. Acabou. Eles não obedecem nem aquilo que está no livro escrito. Se eles obedecessem, vamos colocar só Novo Testamento, porque Velho Testamento é uma insanidade desgraçada e eles gostam de pregar nisso. Mas quando você vai conversar com um crente sobre a maldade do Velho Testamento pelo Deus da Bíblia, eles vão jogar para o Novo Testamento. Ah, mas Jesus era diferente. Jesus, ele é do tempo da graça. Vamos colocar Novo Testamento somente na era cristocêntrica. Os 4 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Somente isso. O crente, se ele vivesse 2% do que está escrito somente nesses 4 livros, cara, não ia existir ateu. Não ia existir ateu. Porque somente o que está escrito nos 4 evangelhos, apesar de várias contradições, que é tudo inventado por romanos, mesmo assim, tudo que o Jesus que eles acreditam falou e determinou e deu como autoridade e ordenou, não tem um que faça. Mentir, eles mentem muito. A única coisa que o Jesus da Bíblia também fez e eles fazem é mentir. Ah, vai dizer, Jesus mentiu. Mentiu muito. O personagem. Não é Jesus que é um divino, que existe em algum lugar, porque isso também é uma farsa, é uma grande mentira. Mas o Jesus do livro não sabia fazer outra coisa a não ser mentir. Porque você lê com fé, você não lê com raciocínio. O cara falava uma coisa e depois já falava outra. Vai ler para você entender. Tem vários textos dentro dos 4 evangelhos mostrando as mentiras do Jesus que você acredita. Mas para você não é mentira. Para você não é mentira.
Principalmente as parábolas que ele fazia. Tudo mentira. Criava uma historinha sem sentido. Que não tinha sentido, não tem sentido, nunca teve sentido. Mas as ordens desse Cristo aqui para o povo que se diz crente, que se diz evangélico, tem católico também, mas o evangélico é mais voltado à Bíblia, porque o único amuleto, eu chamo também de amuleto, que eles usam o tempo todo é a Bíblia. Se eles seguissem 2%, 100, digamos, 100 ordens de Jesus, apenas 2 ordens eles seguissem, eu não estaria aqui como ateu. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, ela foi sensacional. Ela deixou o casal sem palavras. Deveria eu ter qual religião? Quando eu fiz a minha cirurgia, eu estava no quarto do hospital e entrou um casal. E este casal me perguntou: oi, moça, podemos orar por você? Podemos fazer uma oração por você? Aí eu disse: pode. Eles perguntaram: qual é a sua religião? Você é católica? Eu falei: não. Ah, então você é evangélica? Eu falei: não. Qual é a sua religião? Nenhuma. Aí eu falei para eles: inclusive, o livro de Tiago diz: a verdadeira religião é manter-se longe da corrupção do mundo, visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições. Mas o casal continua acreditando. E ele entendeu que esse casal não tem liberdade mental. Vive numa prisão desgraçada, porque aprendeu isso. Por isso que eu falei pra vocês que esse vídeo é um vídeo diferente de todos que eu faço aqui. Para que você possa entender. Às vezes as pessoas assistem 10 minutos, 5 minutos e abandonam o vídeo. E não sabe o que tem no final do vídeo. Então a importância é isso. Quando você vê um crente dizendo que refuta ateu, inclusive teve um amigo que mandou pra mim um livro, um vídeo, e pediu pra eu ver o vídeo. E esse amigo falou: Anthony, este religioso aí falou que ele refuta ateu. Professor que cala a boca dos ateus. Mentiroso! Mentiroso! Você só calaria a boca dos ateus se fizesse acontecer um pequeno sinal que o seu Jesus prometeu, rapaz. Falar, até papagaio fala, GPS fala. Eu quero ver provar, é apenas um sinal, os sinais seguirão os que crerem. Faz apenas um acontecer. Mentiroso. É o mentiroso aqui. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, viu? Vou fazer um vídeo falando sobre ele. E quero mandar um abraço ao amigo Jackson Cabral, que mandou pra mim. É que esse cara quer nome, né? Esse tal de professor que cala a boca dos ateus. Sobre contradição bíblica. Ele já é uma contradição. Ele já vive uma contradição na mente dele. Então, é muito fácil você encarar um religioso desse e fazer ele calar a boca. Né? Esta senhora aqui, que falou isso para aquele casal dentro do hospital, eu falaria mais ainda. Eu diria: pronto, para eu acreditar no Deus de vocês, vocês estão no lugar certo aqui. Vamos até determinado quarto, vamos fazer uma oração para alguém que está necessitado agora de uma cura. Se acontecer, constatado pelo médico, que a pessoa já está de alta, pode ir embora porque não tem nada, eu já saio daqui crente. Eu falaria de fazer esse teste, porque está escrito: tudo que pedir em meu nome crendo recebereis. Se quem crê em mim fará as obras que eu fiz, ainda maiores fará. Quem falou isso foi o Jesus que vocês acreditam. Aí o idiota, o tal desse professor de bosta, de merda, nesse lado místico, viu, gente? Porque eu dei essa ripa mesmo. Faz um vídeo dizendo que tá refutando o ateu. Refuta o Antônio Galvão, cara. Vou colocar um pequeno grãozinho de mostarda na minha mão pra você fazer sair voando. Que é o contrário do que é na Bíblia. Na Bíblia, a fé semelhante a um grão de mostarda faz uma montanha voar, precipitar para o mar. Mas fora da Bíblia, a fé do tamanho de uma montanha não faz um grão de mostarda voar. Somente esse teste já basta. Coloca aqui um grãozinho de qualquer coisa e dizer assim: 15 minutos para você orar e esse grão sair voando. Se ele voar aqui, cair
3, 4, 5 metros sem que eu causasse isso, este impacto, este lançamento deste grão, eu já saio daqui crente. Esses mentirosos aí são fáceis de você desmascarar. Eles querem falar. Eles pegam o livro, não seguem o livro, porque o livro, tudo que está escrito é só dentro do livro, e ficam falando que estão refutando ateus. Para com isso, cara. Para com isso. Vai se tratar que é melhor. Parabéns para esta mulher. Parabéns para esta mulher, que ela foi precisa na fala dela. E é isso que eu gosto também aqui, de reagir pessoas racionais. Não sei se é ateia, não sei se é agnóstica, nem o nome dela que eu não vi, eu sei que tá no TikTok este vídeo. Mas eu achei interessante para fazer um vídeo aqui. Um abraço para vocês, e eu fico por aqui, mas eu vou voltar. Até então, né? A gente fala que vai voltar, mas a gente nunca sabe. E voltarei com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.